Em janeiro, começou 3 anos antes do previsto a mistura de 5% de biodiesel ao diesel. A antecipação coloca o Brasil entre os 3 maiores produtores de biodiesel no mundo. Por enquanto, a prioridade é o mercado doméstico, mas como a produção está aumentando rapidamente, o país deve começar a exportar excedentes no médio prazo. Quando chegar lá, um destino óbvio será a Europa, maior mercado de biodiesel do mundo. É preciso consolidar este mercado antes de pensarmos em estratégias de exportação de biodiesel. O mercado interno está se consolidando rapidamente. No início de 2010, a brasileira Cosan, maior produtora de açúcar e álcool do mundo, anunciou uma parceria com a anglo-holandesa Shell, maior empresa do planeta. Também no Brasil, outra gigante dá passos largos na bioenergia. A Petrobras já é a 4ª maior empresa de energia do mundo e exporta 10% do etanol brasileiro. Agora avança rapidamente na produção de biodiesel. Isso vai alavancar a posição da Petrobras muito mais como uma empresa de energia nos próximos anos do que uma empresa apenas de petróleo e gás. O futuro do biodiesel para o Brasil provavelmente vai ser de liderança mundial. Inclusive com exportação. Inclusive com exportação. O Brasil se destaca na agroenergia como o maior exportador de etanol do mundo e 2º maior produtor. Entre 2001 e 2008, a exportação do produto cresceu 6 vezes. O país exporta mais de 1/3 de tudo o que produz, o que acaba pressionando o preço do combustível. Os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais e também o maior mercado para o etanol brasileiro. Só que os norte-americanos usam o milho como fonte. O etanol brasileiro vem da cana-de-açúcar. Mais da metade é plantada no interior de São Paulo. O resto se concentra no Nordeste e nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. O etanol de cana é muito mais competitivo do que o etanol produzido na Europa via beterraba ou o etanol produzido nos Estados Unidos via milho. A maior parte do etanol ainda é feita do caldo. Várias usinas agora já começam a produzir o biocombustível e também eletricidade a partir do bagaço e das folhas. É o etanol de 2ª geração. O país só conseguiu esses avanços graças a centros de pesquisa que desenvolvem biotecnologia de ponta. O CENPES, centro da Petrobras no Rio de Janeiro, por exemplo, já está produzindo em caráter experimental etanol de celulose, o componente primário das plantas. O CENPES é um dos maiores centros de pesquisa aplicada do mundo. A fábrica piloto da Petrobras para a produção do etanol celulósico, o etanol de 2ª geração, fica aqui dentro deste complexo. Mas a nossa reportagem não pôde entrar para fazer imagens, por uma questão de segurança. Dificilmente a gente vai conseguir, pelo menos num horizonte de médio prazo, que um etanol de 2ª geração, por exemplo, o etanol celulose, feito a partir de resíduos de bagaço de cana, no nosso caso, seja competitivo em preço com o etanol de 1ª geração. Enquanto o país se prepara para a fase comercial do etanol de 2ª geração, cientistas já trabalham no de 3ª, a partir de algas grandes como estas, as macroalgas. O professor Mallory começou a trabalhar com algas em 1976. Essas experiências que começaram lá atrás permitiram o início da produção de álcool a partir das algas. E esse processo já foi patenteado aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Produção com 10 litros nós sabemos fazer. Agora eu quero fazer produção de 1000 litros. Aí eu preciso de equipamentos desse tamanho. As macroalgas que o professor Mallory usa para fazer etanol também são empregadas na fabricação de bolos, gelatinas, sorvetes e muitos outros produtos da indústria alimentícia. Por falta de legislação adequada, o Brasil importa praticamente tudo o que consome. Um absurdo para o cientista que está buscando investidores interessados em apostar no produto. Quanto o Brasil gasta no exterior chega a 100 milhões de dólares por ano importando produtos algáceos. E por que se importa? Não poderia se cultivar algo aqui mesmo? Claro! Só que isso envolve quebras de paradigmas.
Assim que tiver viabilidade para a produção industrial, o etanol de algas poderá ser uma nova grande fonte de renda e emprego. Especialmente em áreas empobrecidas do país, como nesta vila de pescadores, em Itaparica, na Bahia. As mulheres aqui normalmente trabalham como marisqueiras, uma atividade que nem de longe garante a estabilidade financeira de suas famílias. Os homens tentam tirar o sustento da pesca, que também não chega para suprir todas as necessidades do povoado. O cultivo de algas apareceu como uma esperança para essas pessoas. Pescadores aqui da região são os responsáveis por este cultivo de algas, o único da Bahia e um dos raríssimos no Brasil. O país poderia estar produzindo muito mais, inclusive para exportação, mas a legislação brasileira não é clara a respeito desta atividade. Por isso, ao invés de exportar, o Brasil tem que importar quase tudo aquilo que consome para o setor industrial. O Brasil importa 95% dessas substâncias que são utilizadas nas indústrias. Mais ou menos 5% é extraída aqui, não a partir de cultivo, e sim de forma a nível de exploração mesmo, ou seja, retirado do mar, sem ser a partir de cultivo, para industrialização. Melhorou a sua vida com esse cultivo aqui? Melhorou.